Olá, bom, na nossa conversa dessa semana a gente vai atender aí uma solicitação dos nossos alunos. O intuito dessa conversa, desses vídeos, é a gente manter aí um fluxo de comunicação com vocês. Então, nada melhor do que a gente atender esse pedido das alunas e aí eu tô sentindo que estou conversando com vocês. No caso específico desse vídeo de hoje, a gente teve um pedido especial da aluna Aline Rodrigues, lá de Sertãozinho, estado de São Paulo, que pediu para a gente falar um pouquinho da nossa experiência, de como a gente se organiza para estudar, e aí eu aproveitei para incluir aqui algumas dicas de estudo, que são solicitações frequentes de alunos. A gente recebe mensagem no Face, no e-mail, nos fóruns, o pessoal falando: professora, como que eu estudo? Como que eu me organizo? Né? Eu tento, mas não consigo. Então a gente fez esse vídeo tentando reunir essa experiência nossa de 8 anos trabalhando com cursos para concursos, mais a minha que vem prestando concurso desde 2005, e juntar o que a gente acha que são pontos principais que podem ajudar vocês a pensar esse estudo e organizar esse estudo de forma mais efetiva. Bom, primeiro ponto, né, dos que a gente separou aqui, primeiro tópico: a necessidade da gente estudar especificamente para concurso. O estudo para concurso é diferente dos outros estudos. Se eu for estudar para uma prova de mestrado, é um tipo de estudo. Eu vou ter que fazer leituras, né, desenvolver meu pensamento crítico, aprender a escrever, dissertar e tal. O estudo para concurso, ele é um estudo mais focado e ele exige também um pouquinho de decoreba, né, da gente decorar o que está nas leis, entender, mas também guardar determinadas terminologias, pensamentos de determinados autores. Então, ele é um estudo mais focado. Então, se você vai estudar para concursos, põe essa meta: vou estudar para concursos, vou virar um concurseiro. Ah, professora, então eu tenho que só decorar tudo e pronto, então não preciso ficar pensando. Não, é muito importante também desenvolver o pensamento crítico. Porque o que a gente percebe nas provas de conhecimentos específicos em serviço social, principalmente? A gente tem temas que são abordados de formas diversas por diferentes autores. Vamos pegar um exemplo, a questão do terceiro setor. Se a gente pegar o livro do Carlos Montanho, e se essa for a referência do edital, a gente vai ter uma crítica ao terceiro setor, uma leitura do terceiro setor como uma proposta vinculada a um projeto mais amplo, que é o projeto neoliberal de redução do Estado, de redução das políticas públicas. Contudo, a gente pode pegar outros autores ali no campo da responsabilidade social, da gestão, em outras áreas, que vão defender, né, a perspectiva do terceiro setor, do envolvimento da sociedade civil na forma de um terceiro setor, por meio de ONGs, OCIPs e etc. Quando eu pego um edital, se tem referência bibliográfica, eu já tenho o norte. Se não tem, meu querido, tem que saber mais ou menos que existem essas duas linhas e mais ou menos que discussões são puxadas para cada lado. Para quê? Para você bater o olho na questão e já entender de onde que ela está vindo. Não, essa aqui já está puxando para um pensamento mais crítico. Não, essa aqui já está puxando para uma defesa do terceiro setor e tal. Então a gente tem que entender isso. Outra forma da gente tentar pensar para concursos que não têm referência bibliográfica, o que eles usam, é indo nas provas anteriores também. Você tem dúvida do que aquela banca costuma trabalhar, se é numa perspectiva mais crítica, se é numa perspectiva mais funcionalista e tal, pega provas anteriores e tenta descobrir de onde que eles estão tirando essas questões. Tenta verificar, joga no Google se for, entendeu? Mas tenta adquirir essa capacidade crítica de diferenciar mais ou menos as linhas de pensamento sobre os diferentes temas que a gente tem. Outra questão, né? Criar estratégias para manter a atenção durante as provas. Então, às vezes, lá na hora da prova, eu, por exemplo, tinha mania de fazer as provas muito rápido, acabava muito antes do tempo. E, normalmente, quando eu ia fazer a revisão, que isso é muito importante, né? Depois você faz a prova, pega lá o gabarito para ver o que errou, para estudar o que você está tendo dificuldade, para não errar mais aquilo em provas futuras. Eu percebi que muitas eu errava por falta de atenção, porque depois, com calma, eu falei, gente, como que eu errei isso? Então, eu percebi que no começo da prova, eu ia concentrado, fazia as questões bem feitas, tal. Lá pro meio da prova, eu acho que eu ia ficando cansada e perdendo a concentração. O que eu descobri que era uma estratégia? E não era perca de tempo, muito pelo contrário. Levantar, ir no banheiro, jogar uma água no rosto, tomar uma água, voltar, comer um chocolate, uma barrinha de cereal
e aí sim voltar para a prova, porque aí você dá um descanso na mente e consegue retomar com uma concentração maior. E também eu comecei a chegar nas provas com a seguinte meta, assim, com o seguinte objetivo: eu só vou sair daqui na hora que terminar o horário. Não querer fazer a prova rápido. Pensa que você tem todo aquele tempo, tenta ficar calma, vai com uma roupa confortável, sapato confortável, se precisar tira o sapato, mas aproveita aquele tempo com uma tranquilidade para tentar manter a concentração. O que eu já coloquei, né? Outro tópico. Pós-prova, lembrar sempre de revisar aquele conteúdo. Então, revisar a prova. Ah, eu errei essa questão é de instrumentalidade. Bom, vou estudar mais um pouquinho o livro da Yolanda Guerra, por exemplo. Eu errei essa questão do ECA, vou retomar os meus estudos sobre o ECA. Né? Então, isso é muito importante. Adequar os estudos, e aí para o método de estudo em si, a sua rotina e as suas possibilidades. Eu nunca tive a oportunidade de ficar só estudando. Desde que eu formei, eu tive que trabalhar. Então, durante todo esse tempo aí que eu fiquei estudando para concursos, eu fui chamada no INSS em 2013. Então, de 2005 até 2013, eu fiquei estudando para concurso, né? Passei em vários, mas a gente começa a passar, começa a querer melhorar, né? Fui tentando melhorar, alguns demoraram para chamar, mas durante todo esse período eu não pude deixar de trabalhar. Em alguns períodos eu tinha até 2 empregos. Então, o que eu percebi? Que às vezes o método de estudo que algumas pessoas que estão por conta de estudar usam não serviam para mim. Como aquele, por exemplo, da gente fazer uma agenda. Segunda eu estudo português, terça eu estudo atualidades, quarta eu estudo lei, que não funcionava, porque tinha dias que a rotina de trabalho me consumia e eu acabava não conseguindo estudar o que estava planejado para aquele dia, aí no outro dia já era outra coisa, eu ficava ansiosa porque daquele conteúdo eu estava devendo e aí só na outra semana. Então, assim, não funcionou. Eu criei uma planilha diferente, um método diferente de controle para poder estudar todo o edital, dentro da minha possibilidade. Eu vou mostrar para vocês agora mesmo no vídeo. Talvez o meu método não sirva para você, mas assim, pensar uma forma de se organizar realista, porque senão você vai criando metas muito altas e você não consegue cumprir, isso vai aumentando a sua ansiedade, atrapalha a sua concentração, atrapalha tudo, atrapalha os seus estudos. Então, crie metas realistas, né? Quanto tempo você vai ter de verdade ali para ficar, quantas horas você vai conseguir, etc. Fazer sempre muitas provas para adquirir uma experiência. Então, não adianta fazer 1, 2 concursos. Né? Faz tudo que aparecer. Todos que forem razoáveis, que aparecer, vai fazendo. Você virou um concurseiro agora. Então, tudo que for de concurso, que você achar mais ou menos interessante, faz a prova. Depois, se te chamar, aí você resolve se vai ou não, mas você vai ter opção de escolha. Entendeu? Então, eu aconselho fazer muita prova. Fazendo muita prova, você vai começar a acostumar com esse processo. Você provavelmente vai diminuir um pouquinho a sua ansiedade na hora de fazer aquelas provas. Você vai percebendo quais são suas maiores dificuldades e estudando. Você vai percebendo o seu desempenho durante as provas, a intenção, né? A ideia é sempre estar aumentando a média. Então, fiz uma prova de prefeitura, a minha média foi tanto. Fiz outra de prefeitura, saí melhor, saí. Né? E aí você conseguir pegando concursos melhores, observar então que seria outro tópico, se a sua média está aumentando de uma prova para outra, e aí você vai ver se os seus estudos eles estão tendo efeito, tá, gente? Estudar para concurso não é assim não, de uma hora para outra não. Tem gente que consegue, né? Tem pequenos gêniozinhos. Eu não sou um desses e a maioria de vocês também não é. Então, normalmente, a gente vai melhorando o desempenho com os anos de estudo e mantendo uma rotina frequente de estudo. Você tem que pensar também qual que é a sua melhor forma de aprender. Eu, por exemplo, tinha mania, às vezes, quando eu tinha dificuldade de concentrar, de dar aula para parede, dar aula para bonequinho de pelúcia, pregar coisas na parede, na porta do guarda-roupa, para ficar decorando depois. Às vezes, eu falando, eu aprendia mais. Essa era uma estratégia minha. Tem gente que escrevendo aprende mais. Eu gostava de escrever também. Uma forma muito interessante é juntar todos os estímulos. Você poder escrever, visualizar, falar, treinar, exercitar, que é aquele aprendizado que vai reunir o estímulo visual, auditivo e sinestésico, que é o que a gente consegue unindo videoaulas, estudo, exercício. Sobre as videoaulas, né, que é o curso que a gente oferece, e eu gosto muito porque eu estudei assim para alguns concursos em que eu fui muito bem. O concurso do TJ de Minas, que eu passei em primeiro lugar aqui em Uberaba, segunda maior nota de Minas,
e o concurso do TJ de Minas, segunda instância, que eu fiquei em segundo lugar lá em BH. Foram os concursos que eu fiquei melhor classificada, e eu estudei a maioria por videoaula. O que eu achei de vantagem? Sendo bem sincera com vocês, eu estudei a parte de direito, tá? Na época eu não tinha assim, curso para serviço social e eu não tinha tanta dificuldade. Minha dificuldade maior era em direito. Isso é uma questão que a gente tem que observar também, se a sua dificuldade maior é em português, direito, conhecimento específico, etc. Eu já tinha feito cursos presenciais. O curso presencial, eu tenho um momento de deslocamento para ir para o curso. Então, se for perto da minha casa, 15 minutos. Eu tenho uma aula que às vezes demora um pouquinho para começar, que tem pausa de aluno, que tem um intervalo de mais 15 minutos e mais 15 minutos para eu voltar para casa. Então, eu já perdi 45 minutos. Fora que a aula presencial ela é mais lenta por conta dos alunos, da participação de alunos e tal. Então, para vocês entenderem, um conteúdo que eu dava em 3 horas numa aula presencial, o mesmo conteúdo, com o mesmo material, na videoaula, com as edições, como a videoaula é mais objetiva, ele cai para 1h30, 1h40. Quando eu estou assistindo a videoaula, eu já posso aproveitar para aquele ser um momento de estudo, eu não perco nada. Às vezes na aula eu tento anotar uma coisa e eu começo a anotar, eu perco o que o professor falou. Na videoaula eu posso pausar. O que eu fazia, e que tem alunos que já me deram essa experiência. A outra charada, a Aline de Uberlândia também, né, já falou que fez isso, que foi aprovada aqui no concurso de Uberaba em 4º lugar. Então, que eu acho super válido é ir assistindo as videoaulas, porque é um momento de estudo, você vai pausando e já fazendo um resumo. Então, você aproveita aquele momento de uma forma mais ampla e agiliza seus estudos, porque aquele resumo vai servir depois para você fazer revisão. Então, quem se adapta à videoaula é uma boa estratégia. Quem não se adapta à videoaula, pensar em como otimizar seu tempo. Porque os conteúdos, os editais vêm cada vez maiores, com legislações muito amplas. Então, a gente precisa também, quando está estudando para concurso, otimizar tempo. E, obviamente, abdicar de algumas coisas na vida. Né? Quem trabalha vai ter que estudar fim de semana, vai ter que estudar feriado. Eu já passei Natal estudando. Então, é necessário. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a tabelinha que a gente fez. Ó, essa tabelinha está disponível gratuitamente na nossa plataforma de cursos, dentro do curso para o concurso do TJSP, tá? Então, quem comprou o curso pode ir lá imprimir. Quem não comprou, quiser entrar na plataforma, conhecer a plataforma, o cadastro é gratuito. E aí, lá dentro do curso, você pode imprimir esse material, porque ele está disponível sem nenhum custo também. Isso aqui foi como eu estudei para os últimos concursos que eu prestei, foi como eu achei melhor. Ao invés de fazer aquela agenda por dias, eu vou fazer uma planilha de meta. Então, eu vou pegar todo o conteúdo edital, dividir assim numa tabela, igual eu organizei aqui para vocês, e vou colocar no mínimo 4 metas. Se você tiver mais tempo para estudar e quiser acrescentar mais metas, ótimo. Se não, eu que trabalhava fiz essas 4 e dava certo. O que a gente vai propor? Primeiro, né, a primeira aproximação com o conteúdo, ela tem que ser mais densa. Tá? Você tem que estar com calma, aprofundar, estudar aquilo, entender aquilo. Esse é o momento de entender. Tem que entender, não pode sair dali sem entender. Então, ou você vai assistir a videoaula e já vai fazendo um resumo. Você meio que já cumpre a etapa 1 e 2 ao mesmo tempo. É demorado, porque você vai pausando os vídeos, então não tem problema, você já vai estar cumprindo 2 etapas ao mesmo tempo e vai ser produtivo. Se for um dos conteúdos que a gente ainda não tem a videoaula, fazer uma leitura detalhada do tema e ir fazendo um resumo. A outra meta é fazer exercícios daquele tema. E a outra meta é fazer uma revisão depois. Como você vai fazer essa revisão? Usando aquele resumo que você fez no primeiro momento de estudo, ok? E aí, eu tenho que ir fazendo um por um? Não. Porque se você fizer tudo primeiro, tudo segundo, tudo terceiro, corre o risco de você chegar lá embaixo e já ter esquecido ali. Então, você pode ir jogando com essa planilha. Assiste um tanto de videoaula, faz um tanto de resumo, aí volta lá, faz exercício, aí volta para assistir mais. Você pode ir trabalhando e respeitando também o seu momento, o que é mais produtivo. Agora eu tô mais para videoaula, vou seguir aqui videoaula em resumo. Não, agora eu estou sem paciência, não aguento mais a voz daquela menina enjoada. Então, vou fazer exercício, entendeu? Você pode ir revezando conforme, respeitando o seu momento, respeitando o seu nível de cansaço, mas ficando atento com o tempo que falta para a prova e com as metas que você tem que cumprir, ok? Mas não deixando isso te criar tanta ansiedade assim.
Se você achar que é muita meta, você pode criar meta menos. O importante é você passar por todo esse conteúdo, ter um estudo consistente, né, de todo o conteúdo do edital. Isso é uma forma de você cumprir ele. Então aqui a gente colocou a parte de conhecimentos específicos, tá vendo? Depois a gente colocou a parte de legislação. Na parte de legislação eu incluí até uma revisão a mais, porque aqui como é mais decoreba, né, a gente pode dar uma revisãozinha a mais no resumo. Para quem for fazer o curso com a gente, todos os temas de direito vão ter videoaulas. Então você pode fazer aquele esquema de assistir a videoaula e fazer um resumo, fazer esqueminhas de lei, desconstruir, reconstruir a lei, colocar título, subtítulo. Isso é muito importante também, te ajuda a ter o domínio daquele tema. E aí, 2 revisões do material para ficar tudo guardadinho. Uma mais na véspera do concurso é muito importante. A gente colocou aqui, então, todas as leis e o conteúdo de conhecimentos gerais que a gente não vai oferecer. A gente tem algumas aulas lá na plataforma, algumas aulas não, alguns vídeos gratuitos de atualidades, que são temas que a gente discute aqui nas conversas da semana, que podem ajudar. Esses também estão sem custo nenhum. Estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube quanto na plataforma. Então, quem quiser ir lá acessar também pode acessar. Mas, assim, a gente não tem o conteúdo de conhecimentos gerais, mas eu recomendo aqui também a mesma coisa. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Houve uma retificação no edital, agora dia 19, que incluiu no conteúdo de conhecimentos gerais o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tanto para assistente social quanto para psicólogo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é um conteúdo que a gente tem disponível, uma videoaula e material com uma professora que é terapeuta ocupacional, que é especialista no tema. Então, este conteúdo a gente vai incluir nos módulos 2, tanto de assistente social quanto no curso de legislação para psicólogos. Eu espero que esse esquema ajude vocês. De qualquer forma, é sempre importante se respeitar, se conhecer, entender o método que melhor funciona para vocês. Qualquer dúvida, né? Se vocês quiserem comentar o vídeo, colocar dúvidas aí embaixo de formas de estudo ou exemplos de como você estuda, para trocar com a gente, essa troca é muito interessante. E dependendo do que aparecer, a gente pode mais para frente até fazer um outro vídeo, dando mais dicas de vocês, falando um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Atendendo um pedido aí de uma outra aluna, que agora eu não me lembro o nome, se tudo der certo, semana que vem a gente vai discutir a questão da terceirização do ponto de vista jurídico e do ponto de vista social também, com a participação do professor Luiz, falando do ponto de vista jurídico, e a minha falando do ponto de vista social. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. Acessem esse material lá. Estamos aqui à disposição. Bons estudos e até a próxima.